Boa tarde, povo brasileiro que nos acompanha em casa. Hoje, dia 30 de dezembro de 2020, exatamente 16 horas da tarde. Estamos aqui começando mais um Jornal Hoje. Hoje trazemos para vocês a atualização do número de mortes pela Covid-19 no Brasil e uma reportagem imperdível sobre uma doença que está sendo muito discutida e debatida pelos profissionais da área de saúde, que essa doença se chama paramiloidose, que o nosso repórter que está acompanhando o caso diretamente de Santa Maria, Rio Grande do Sul, ele vai passar-nos as informações sobre essa doença. Então, com vocês, Adriel Padilha. Boa tarde, povo de casa, boa tarde, povo brasileiro, boa tarde, Sandro, boa tarde toda a equipe que nos acompanha pelas redes sociais que estamos ao vivo. Aqui para falar sobre a matéria, sobre a doença da paramiloidose. Temos como convidados especiais uma enfermeira, no qual vai ser entrevistada, para falar um pouco mais sobre a doença, e também um paciente, no qual se disponibilizou em falar desde o seu diagnóstico, como que está sendo o seu tratamento e como que está sendo o seu cotidiano frente à doença. Essa doença ela é conhecida como doença dos pezinhos. Ela é uma doença endêmica na região norte de Portugal e se tornou-se presente no Brasil por conta de toda a imigração dos portugueses ao longo da história do Brasil. Ocorre o acúmulo de toda uma proteína normal chamada amiloide em diversos órgãos e tecidos do corpo humano, da pessoa com essa doença. Então a proteína ela é produzida pelo fígado e seu depósito ela vai comprometendo diversas funções do organismo do paciente. O nome se dá por conta da doença começar já pelos pés para depois passarem para os membros superiores, sendo uma doença em progressão no caso, causando uma polineuropatia do tipo sensitivo motora, além de afetar também principalmente os órgãos vitais, como o coração, como os olhos e principalmente como os rins também, até o momento de causar uma parada, sofrerem danos mais graves nesses órgãos comprometedor, causado por uma mutação genética na proteína TTR, sintetizada pelo fígado e transmitida de uma forma hereditária e é autossômica. Costuma manifestar entre pessoas entre 25 e 35 anos, mas também podendo ser em uma idade mais avançada. As primeiras sensações são dormências, fadigas, sensibilidade no corpo, a temperatura, entre outros. Estão desenvolvendo tratamentos para a doença, mas nenhum ainda com a eficácia de 100% de cura, ou perto disso. Está sendo desenvolvida medicações para poder estabilizar a proteína TTR, e os dois principais tratamentos que estão sendo realizados é o transplante de fígado e os medicamentos para estabilizarem a proteína. Os especialistas que devem ser procurados em caso de diagnóstico da doença, geneticistas ou neurologistas. Bom dia, eu sou a enfermeira Ângela e vou falar sobre a polineuropatia amiloidótica familiar, mais conhecida como PAF. Essa doença tem grande predominância em Portugal, mas devido à imigração dos portugueses, tornou-se presente aqui no Brasil. A paramiloidose ela é produzida devido a uma mutação genética na proteína TTR, que é geralmente produzida pelo fígado. Devido a essa mutação, a proteína ela acaba se depositando nos tecidos, o que acarreta em uma alteração funcional progressiva nos tecidos. Essa doença ela é hereditária e ela é autossômica dominante, ou seja, os filhos das pessoas que têm paramiloidose têm 50% de chance de desenvolver a doença. Os seus sintomas, então, são dormência nos pés, dores nos pés, formigamento, falta de sensibilidade à temperatura, perda de peso inesperada, diarreia, hipotensão ortostática, ou seja, uma pessoa quando ela levanta, a pressão dela cai de forma drástica. A paramiloidose, ela pode levar à morte em um tempo médio de 10 anos, sem o tratamento adequado. Por que ela leva à morte? Porque acarreta em muitas complicações ao corpo, como, por exemplo, prejudica os nervos, causam atrofias, incapacidades, causa também drásticas perda de peso, então é muito prejudicial ao organismo. O diagnóstico é de suma importância, porque a paramiloidose ela não tem cura, mas com o diagnóstico é possível melhorar a qualidade de vida do paciente e impede que a doença se intensifique. O diagnóstico é feito através de exame clínico, avaliação epidemiológica familiar e a realização de exame genético.
O tratamento ele visa evitar a progressão da doença, mas não a cura. É feito de duas formas. Se a proteína está circulando no organismo, o objetivo é evitar que ela se deposite nos tecidos e alterar a produção da proteína. Existem 3 tipos de abordagens principais para o tratamento da PAF. Um deles é o transplante de fígado, que ocorre quando a doença está no seu início. O tratamento medicamentoso, que é utilizado para estabilizar a proteína. E em terceiro lugar, o aconselhamento genético. Meu nome é Ângelo, tenho 42 anos. Há 6 meses comecei a investigar um problema que eu tinha. Comecei com diarreia, posteriormente foi adormecendo uma das pernas. Um dia eu me machuquei e não senti nada. Posteriormente passou para outra perna. Em questão de 2 meses eu perdi 30 quilos. A diarreia continuou muito forte. Até que no 6º mês eu consegui ser diagnosticado com a doença da PAF. Tendo o diagnóstico em mãos, eu fui encaminhado para um transplante.